Glória a Deus, bom dia, paz seja convosco. Hoje eu tenho uma convidada muito especial para estar aqui comigo, a pastora Val. Ela vai estar aqui falando comigo sobre aproveitando as oportunidades, baseado ali em Colossenses, em outros textos bíblicos que Deus vai aí usar a vida da pastora para falar ao nosso coração. Eu louvo a Deus por mais um dia de vida, mais uma oportunidade para estarmos aqui na presença do Senhor, falando da palavra de Deus, honrando e louvando o nome do Senhor, que Ele ministre poderosamente aos nossos corações. E eu quero estar aqui fazendo uma oração, apresentando ao Senhor esse tempo, ok? Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço por mais esse dia de vida, por mais essa oportunidade de estarmos aqui na tua presença. Eu apresento a minha vida, a vida da pastora Val diante do Senhor e peço a cobertura do teu sangue sobre as nossas vidas. Que o Senhor tenha livre acesso para ministrar através de nós aquilo que está no seu coração, para aqueles que estarão assistindo agora, os que estarão assistindo depois, onde quer que essa live for, Senhor, que o teu nome seja honrado, seja glorificado, seja exaltado, que as pessoas te conheçam mais profundamente, que elas entendam quem tu és, Senhor, que essa live venha revelar a tua natureza, a tua graça, a tua bondade ao coração daqueles que precisam, daqueles que têm passado por momentos difíceis, que onde quer que essa live for, pessoas sejam tocadas, pessoas sejam salvas, alcançadas, que o teu nome venha manifestando a tua glória, Senhor, sobre os corações daqueles que estarão assistindo. Não importa o tempo, Senhor, pode ser daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a alguns meses, não importa o tempo, que a unção que é liberada hoje sobre nós seja liberada sobre aqueles que vão estar acessando essa live, Senhor, seja qual tempo for. Dá, Senhor, a nós a sabedoria, vem nos guiando, vem nos orientando naquilo que deve ser falado, como o Senhor quer usar a vida da pastora Val, conduz ela, Senhor, para a glória do teu nome. Espírito Santo, muitas vezes nós preparamos um esboço, preparamos algo, Senhor, para estar cresça e nós venhamos diminuir, seja feito como o Senhor quer. Aquilo que o Senhor ainda não revelou ao coração da tua serva, traz revelação aqui enquanto ela estiver falando, Senhor. O Senhor vá ministrando, o Senhor vá se revelando ao coração daqueles que estarão assistindo, Pai. Toca, Senhor, poderosamente as vidas que estarão aqui conosco, Senhor. Toca as suas casas, suas famílias. Entra, Senhor, com teu poder sobre essas vidas. Traz salvação, traz paz sobre essa família. Traz saúde, Senhor, sobre aqueles que estão enfermos, sobre aqueles que estão doentes. Traz a restauração nos relacionamentos conjugais, nos relacionamentos entre pais e filhos, filhos e pais. Senhor, que a tua luz entre nessas casas, nessas famílias e traga uma transformação total. Traga uma mudança sobre essas famílias, Senhor. Uma única pessoa, conhecendo ao Senhor, recebendo a tua palavra, Senhor, ela é a luz do Senhor nesta casa. Ela é a luz do Senhor nesse ambiente. Que o Senhor possa encher essa pessoa, Senhor, da tua presença. Encher ela do teu espírito, Pai, que ela seja um testemunho vivo da tua glória, do teu poder de transformar, de mudar a história das pessoas, Senhor. Traz salvação sobre as famílias, traz salvação sobre as casas. Muda, Senhor Deus, muda todo o quadro, Senhor. Nós sejam limpos agora em nome de Jesus, seja repreendido toda confusão, toda briga, toda contenda, em nome de Jesus, que haja paz sobre as famílias, que haja paz sobre as casas, que haja paz nos relacionamentos. Pai, em nome de Jesus, vem intervindo, vem agindo sobre essas casas, sobre essas famílias, porque nós sabemos que há poder no nome de Jesus. O teu poder não está limitado, Senhor. Nós sabemos que o Senhor pode alcançar cada um agora, mudando totalmente as circunstâncias, tocando aqueles que estão enfermos, mudando os diagnósticos, Senhor. Age sobre as vidas, trazendo a saúde, Senhor. Seja em qual área for, Pai, aqueles que estão com dor agora, sejam tocados pelo teu poder e que eles sejam curados em nome de Jesus. Toda enfermidade, toda doença seja repreendida em nome de Jesus e que as pessoas recebam a saúde em nome de Jesus.
Paizinho, nós te louvamos e te bendizemos nesta manhã. Esteja no controle e na direção de todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Bom dia ao pessoal aí, né? Que já entrou e eu estava aqui orando e vocês, pessoal aí da Ramá. Já aceitei seu convite, pastora Val. Então, daqui a pouco você tá entrando aí comigo, né? Bom dia, Débora. Paz do Senhor. Ei, bom dia, pastora. Bom dia. Bom dia. Glória a Deus. Bom dia, pastora Andréia. A paz, Aleluia. pastora. Me ouve Paz. bem? Tô te ouvindo bem. Amém. E você, tá me ouvindo bem? Tá me vendo? Ai, glória a Deus. Que Bem. às vezes acontece do convidado não me ver. Mas que bom, pastora, que você está me vendo e está me ouvindo. E aí, pastora, Bom agora é com dia, você, fique à pastora, mais uma vontade. vez. Bom dia aos irmãos que já entrou. Bom dia a todos que vai nos ver em outro momento, nos ouvir também. Quero agradecer a Deus mais uma vez pelo convite, agradecer pela oportunidade, né, que é o Amém. tema dessa manhã. Eu estou muito feliz com o Senhor por tudo aquilo que Ele faz, né? Por tudo aquilo que Ele tem feito na minha vida. E eu louvo a Deus mais uma vez pela sua vida. Você é uma bênção na minha vida, pastora. Glória a Eu louvo Deus. a Deus por ter te conhecido, né? Nós trabalhamos junto, né? No chamar também. Então, nessa manhã eu tô assim radiante, de verdade, pela oportunidade, Deus me fazendo lembrar de algumas coisas que já aconteceram na minha vida. Então, assim, o tema é muito propício, é interessante demais, assim, para mim particularmente, e acredito que na vida dos meus irmãos, as irmãs que vão estar aí nos acompanhando também, vai ser bem edificante para nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A pastora Val, de que região mesmo você é? Brasilândia, pastora? Isso. Brasilândia. A pastora está bem longe aqui de onde eu tô, né? Na ZL aqui. Mas nós Ao estamos mesmo tempo juntas. tão perto, né? Isso mesmo, em vários aspectos nós estamos bem perto. E principalmente por causa do sangue de Jesus, por causa do nome dele, né, pastora? Fazemos parte do Verdade. mesmo reino. E a pastora é uma guerreira, olha, uma mulher assim, batalhadora, assim, ela é no nível top mesmo. 50 mil coisas, não sei como ela dá conta, né, de fazer tanta coisa, mas ela é uma Às bênção mesmo. vezes nem eu mesma acredito que eu faço. Eu falo assim, Senhor, eu sei que é o Senhor. Eu sempre dou a glória a Ele, a honra ao Senhor. Que chega o final do dia, eu falo assim, meu Deus, como eu consegui fazer tudo isso? E eu sei que é o Senhor, o mérito é de Deus, né? E às vezes a gente ainda acorda na madrugada depois de um dia tão cheio como foi essa madrugada. E eu, assim, é Deus, né? Porque o tempo está passando, né? A gente já chega a uma idade, eu já tô com 50 anos, e eu falo para Deus que o que eu mais quero é viver para fazer a obra dele, que esse é o meu maior prazer. De todos os prazeres que a gente tem, porque a gente tem prazer em outras coisas também, não podemos, né, dizer que não, Sim. mas esse é um dos principais, linha de top, né, tá no topo da linha mesmo, é fazer a obra de Deus. Esse é meu prazer. Amém. Pastora, fique à vontade para compartilhar aquilo que Deus trouxe ao seu coração, tá bom? Aproveita a Amém. oportunidade, pastora. Amém. O tema de hoje, né, é aproveitando as oportunidades. E eu ainda falei para a pastora, né? Eu falei assim, pastora, a minha vida é essa, oportunidade, né? E a palavra do Senhor, né, que é o tema também que está em Colossenses capítulo 3 ou capítulo 4 perdão, nós podemos ler para ficar mais fácil aí os irmãos que estiver acompanhando.
Eu vou ler do versículo 2, tá, pastora? Só para ficar Sim, mais completo, tá bem? Aí eu vou ler o 4 e o 5, que é o tema, tá bem? sim. Então, Colossenses capítulo 4, aí eu vou ler o versículo 2 também. Perseverai em oração, velando nela com ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, do ministério de Cristo, pelo qual eu estou também preso, para que manifeste com ele como convém falar, andar, andai com sabedoria, para os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais com vós convém responder a cada um. Amém? Amém. Glória a Deus. É, a palavra de Deus já vai falar aqui para nós, né, sobre remir o tempo. Outras passagens falam um pouquinho diferente, mas é o mesmo sentido, né? Dedique-se à oração, esteja alerta, né? Seja agradecido, ao mesmo tempo ore por nós, né? Abrindo a porta da mensagem. Então, assim, nessa manhã, meus irmãos, o Senhor, Ele vai nos dar direcionamento para as nossas vidas. O Senhor, Ele vai trabalhar de uma maneira especial, porque para que nós estejamos alertas, atento, apercebido ao que, pastor? Aos sinais das oportunidades, né? Como quando eu disse que minha vida é uma vida de oportunidade, e eu não quero falar de mim, mas eu preciso contar os testemunhos, porque, como eu disse, eu estou quase há 30 anos no Evangelho e eu sei que a minha vida foi assim, de oportunidade. E eu sei que muitas pessoas vão se identificar porque tem pessoas que sabem aproveitar o momento mesmo da oportunidade e outras pessoas não conseguem entender que é a oportunidade. Então, assim, voltando para a nossa vida espiritual, ministerial, dentro da igreja, que eu sempre trabalho com três ambientes. A nossa casa, né, que faz parte da família, a vida social, que é o ambiente de trabalho, e o ambiente igreja, tá? Então, a gente sabe que até mesmo dentro de uma logística, o Senhor nos dá uma oportunidade. Geograficamente também, o Senhor trabalha na oportunidade. E eu sempre, né, tenho por mim que algumas coisas que Deus me dá, é assim que depois eu vou descrever, vou trabalhar a descrição daquilo que Ele me dá, como os três ambientes, por exemplo, eu sempre uso esses três ambientes nas aulas de intercessão que a gente também dá aqui da igreja e no chamar, e fica mais esclarecido para nós, né? Tem a oportunidade que Deus dá no ambiente da família para tratar a família, para tratar a gente também, e o tratar profissionalmente falando, que é uma área que também demanda bastante tempo. Teria que ter aí umas 2 horas de live. Hum. Eu sempre trabalho na área do aconselhamento, também é uma área que eu já estou há quase 10 anos. Deus tem também trabalhado muito na vida de pessoas e compartilhando, que está muito fresquinho de ontem, eu estive com a nossa irmã Adriana, que você conhece, tá? Nós estávamos ali, ficamos o dia inteiro fazendo a obra, trabalhando na área do aconselhamento, e assim, o que Deus ele faz na direção que ele traz é algo tremendo. Tem coisa que é imediato mesmo, né?
vida de algumas pessoas que recebe com tanta, né, com tanta convicção aquela direção, e você vê a pessoa ali, ela muda até a forma de agir, ela não tinha pensado por esse lado, não tinha visto dessa forma, e o Espírito Santo, ele trabalha de uma maneira extraordinária, que é como se estivesse tirando uma venda dos olhos da pessoa, né? É como se estivesse abrindo ali mesmo a visão. O Espírito Santo é extraordinário, né? E a gente pôde contemplar. Ontem nós tivemos essa oportunidade de estar ali fazendo algumas ministrações e nós pudemos contemplar mesmo a mudança de algumas pessoas que estiveram ali conosco, que não é nem do ministério, e a gente ficou radiante, nós fomos embora felizes, e o Senhor trouxe muitas lembranças desde quando começou essa área da nossa vida. E aí nós fomos orar em cima, aí o Senhor nos visitou tremendamente, foi coisa linda. Por isso, mais uma vez, eu volto a dizer, as oportunidades nos leva a esse lugar que nós ainda não entramos. As oportunidades nos levam para esse lugar. E muitas das vezes eu tenho que dizer que quando nós não sabemos aproveitar ou não entendemos que seria o momento de aproveitar aquelas oportunidades e deixamos passar, aí procrastinamos mesmo a nossa vida, né? Porque aos olhos de muitas pessoas, pastora, tem oportunidade que não faz muito sentido. Sim. Tem oportunidade para algumas pessoas que é irrelevante, né? Que para alguns que já estão vivendo outro tempo, é como se não precisasse daquela oportunidade, ou como se não fosse para aquela pessoa. E eu não vejo dessa forma. Mesmo nós sendo pastoras, por exemplo, nós temos aí um título, mas às vezes tem oportunidade que quem não tem realmente uma sensibilidade vai falar assim: não, agora eu já sou pastora, então eu não preciso fazer isso, ou eu não preciso estar nesse lugar. Sim. E na verdade, são oportunidades que te leva a Deus mesmo te experimentar, para ver como está o seu coração e aonde está o seu coração, né? E Deus ali vai destravar algumas coisas mediante a esse posicionamento, o aproveitamento da oportunidade. Então, assim, eu vivi muitas coisas na minha vida espiritual, ministerial, para estar vivendo hoje o que eu estou vivendo. E eu sei que Deus tem muito mais para mim, porque eu busco a plenitude de Deus. Ontem eu Amém. preguei também sobre isso. Quando lá em Efésios, que está aqui bem pertinho, né, de Colossenses, capítulo 3, que o apóstolo Paulo, a gente aprende muito com ele, né? E ele fala, né, da largura, ele fala do comprimento, ele fala da profundidade. Mas no versículo seguinte, ele fala da plenitude de Deus. Eu falei, é isso que eu quero para a minha vida, né? Então, nessa manhã, meus irmãos, fiquem alerta aos sinais, porque o Senhor, ele vai nos dar sensibilidade nessa manhã, porque o que vai validar o nosso relacionamento e o aprendizado nessa manhã é a sensibilidade de entender e compreender os sinais. Pode ter certeza, não despreze nem os pequenos, porque ele pode ser oportunidade que vai destravar algo mais profundo na nossa vida por, por questões do próprio Deus de nos experimentar, de saber como está a nossa humildade e coisas assim. Então eu creio que nessa manhã, tá? O Senhor vai trazer aí grandes coisas para nós através desse tempo aqui que o Senhor preparou. Amém, pastora? Amém. Achei interessante você falar essa questão dos ambientes, né, pastora? Porque eu me lembrei de uma situação, né, que a gente viveu aqui em casa e muitas vezes a gente tem uma impressão que não tem oportunidade em alguns ambientes.
né? Às vezes nós precisamos que Deus use outras pessoas para ministrar dentro da nossa casa, porque às vezes parece que não é propício para nós, para a gente usar as ferramentas que a gente tem dentro da nossa própria casa. Mas eu entendo também que tem um momento que Deus abre uma oportunidade para a gente, e aí a gente pode ser usado e deve ser, a gente tem que entender, discernir esse momento. Eu lembro de um tempo que a gente passou aqui umas situações bem apertadas, bem difíceis, e nós aproveitamos a oportunidade para estar orando juntos à mesa, sabe? Sentamos todos à mesa e começamos a contar ali o que estava acontecendo, as lutas que estavam enfrentando, as dificuldades. E aí a gente orou um pelo outro, sabe? Coisa tão simples. Oramos um pelo outro, pastora, e agora, depois de alguns meses, a gente já está vendo os resultados, as respostas, as situações já mudaram totalmente. Assim, uma coisa maravilhosa, pastora, o que Deus promoveu, assim, isso não é mérito humano, não, isso é a glória dele, assim, mas você precisa estar sensível, né, como a pastora disse, você precisa estar atento e perceber a oportunidade e aplicar o que você conhece, porque a gente fala muito de oração, né, pastora, mas muitas vezes a gente não ora, sabe falar, entende como que é, como tem que fazer, sabe como funciona, sabe que tem poder, sabe que traz resposta, mas às vezes não ora, só fica falando. Então, eu entendo que nessas oportunidades a gente tem que ser mesmo incisivo, né? Tem que ir para cima e realmente aplicar o que a gente conhece, senão você não vai ver resultado. Verdade. Eu gosto da palavra-chave, né? O tema da sua live, que é chave mestra, né? A chave que destrava tudo, Isso né? E mesmo. tem essa potência, né? No mundo físico, no mundo espiritual, porque a chave mestra é a chave que abre lugares que uma chave comum não abre, não é verdade? Exatamente. E você falou algo importante. Deus tem um trabalhar diferente na vida de cada pessoa, né? E você falou a palavra ferramenta. Eu falei é ferramentas. Por quê? Porque Deus quer dar isso para nós, né? Agora, existe direções de Deus para nossas vidas. Por exemplo, uma das que a gente também precisa abordar nesse dia de hoje é sobre estar no centro da vontade de Deus. Só que o estar no centro da vontade de Deus, muitas das vezes, é desfavorável para mim e para você, tá? Porque estar no centro da vontade de Deus, muitas das vezes, Deus vai te dar comandos, ordem, que você não gostaria, né? Entende? Não é tão agradável às vezes a logística, o ambiente, naquele momento, naquela hora, tudo isso Deus está vendo e Deus está nos experimentando. Então, por isso que o tema oportunidade ele é bem pertinente para nós, né? E aí, pessoal, compartilhando, posso compartilhar, pastora, Claro, experiências? Amém. Teve uma vez, entre todas as oportunidades, essa me chamou muita atenção. Eu estava indo para minha família aí para a Zona Leste, tá? No meio do caminho, eu abri a Bíblia dentro do carro, né? Porque eu já fiz muito isso, irmão. Se eu contar, vocês vão rir de mim. Durante 5 anos, né? Eu vou voltar lá no testemunho. Durante 5 anos, eu trabalhava numa empresa e eu estava na busca, assim, incessante, né, de intimidade com Deus. Eu entendi que naquela época era época de oportunidade mesmo. Aí eu ia trabalhar de ônibus, né, expresso, não sei se vocês conhecem, mas eu ia e levava uma Bíblia comigo. Então eu ficava tanto sentada como de pé no ônibus, eu lia a Bíblia. Então, assim, por isso que os irmãos falam assim, vai pensar assim, mas como assim? Eu sou assim. Eu li a Bíblia até na rua. Eu estava com muita sede. Eu ainda era no começo, né? E eu lia no ônibus, na hora do almoço, queria mais conhecer o Senhor. Aí tudo bem. Durante um período de 5 anos, isso, né? Foi um tempo muito bom para mim.
Hoje eu já não tenho esse tempo. Então, por isso que a oportunidade era aquele tempo. E Sim. aquilo, aquela oportunidade, Deus fez coisas assim extraordinárias na empresa que eu trabalhava, com as pessoas do convívio. Foi assim, experiências tremendas mesmo. E eu não, assim, quando eu saí dessa empresa, eu já saí direto para fazer a obra de Deus, literalmente, sabe? E eu vivi a oportunidade de ganhar pessoas para Jesus, de levar pessoas para mais perto do Senhor, de pessoas que mudou forma de falar, de agir por causa da palavra de Deus. Né? De pessoas que era até de outras religiões e veio buscar de Deus através da minha vida, pela misericórdia e graça, esse mérito é só de Deus, mas assim, eu vivi experiências tremendas. Aí, voltando para a experiência que eu comecei a falar, é assim, eu estava indo para a Zona Leste, e no caminho eu abri a palavra dentro do carro e abri a palavra em Efésios. Eu deixei separado para compartilhar. Efésios, capítulo 5, versículo 16. Eu vou ler para vocês bem curtinho. É, aproveitem ao máximo todas as oportunidades. Nesses dias, porque os dias são maus. Eu abri nessa palavra. Eu falei, nossa, que palavra tremenda, Senhor. E fiquei ali pensando comigo. Eu estava com uma criança que é da irmã que é guarda compartilhada. E eu falei, aproveitem ao máximo. E estava exatamente dessa forma, que existe tradução diferente, né, de outras Bíblias. E aí falar, aproveita o máximo. Aí tudo bem, ficou cravado em mim. Aí quando eu chego lá na igreja da minha irmã, e aí cada igreja tem uma liturgia diferente, tem, tem igreja que dá bastante oportunidade, e aí a pastora lá sempre, que quando chega um pastor pede para subir no altar, eu não queria ir, eu gosto de ficar lá embaixo, mas amém, eu subi, falei, eu tô aqui para obedecer, né? Aí eu fui, e cheguei lá, o culto estava acontecendo, de repente a pastora falou assim, pastora Val, hoje eu ia ministrar a palavra, mas aproveitando que a irmã está aqui, a irmã traz a palavra Ui, na hora do culto, pastora. Eu falei, meu Deus, que estreito. Eu falei, Senhor, tem misericórdia. Não sei se já aconteceu isso com você, mas eu falei assim, dá um Jesus frio na tem barriga. misericórdia de mim. Aí eu falei assim, amém. Eu falei, tá vendo? Eu li a palavra no meio do caminho. O Senhor já estava falando comigo. E na hora você não pensou, eu não pensei assim, eu vou ter oportunidade, eu vou pregar, jamais, né? E aí a pastora, né? Eu falei, amém. Posso falar? Não fiz esboço, né? Lógico, não sabia, não anotei nada, mas foi a pregação que eu falei assim, era Deus do Ui, começo ao fim. Foi algo extraordinário que Deus fez naquele lugar, pastora. Deus tomou aquele lugar, a nuvem de glória, a glória a presença de Deus Deus. foi tremenda. As pessoas ficaram assim, foram visitadas pelo Senhor. Deus falou tremendamente. Eu falei, Jesus, o Senhor é lindo demais. Eu falei, eu te amo mais ainda, Senhor. Então, assim, aproveitar ao máximo as oportunidades, nem sempre vai ser do nosso jeito, daquilo que nós planejamos. Eu planejei o meu dia hoje, eu escrevi tarefas e eu tenho que colocar diante de Deus. Faça como tu queres, Senhor. O Senhor tem a liberdade de mudar minha agenda. Eu não Verdade. falava isso, não, porque eu queria cumprir a minha agenda do meu jeito. Mas agora eu aprendi, depois de muito Quem tempo, não, que pastora? eu tenho que dizer, essa é a minha agenda, essas são as minhas tarefas e tudo mais. E eu também escrevo dentro do ônibus, dentro da lotação, né? Agora dentro do Uber, né? Que a gente tá mais de Uber. Enfim, e aí aquele dia me marcou muito,
ministerialmente falando, né? Porque aí nós trabalhamos nos três ambientes, tá? No ambiente familiar também eu tenho muito testemunho. No ambiente, quando eu trabalhava na parte social, também tive muita oportunidade de ganhar pessoas para Jesus que hoje ainda estão na presença de Glória a Deus. Deus. Eu louvo a Deus porque isso tem muitos anos atrás. No meu ambiente familiar, eu tenho, o Senhor me deu um projeto de fazer reuniões familiares com a minha família mesmo, meus irmãos, os meus pais, e Deus tem restaurado meus cunhados, minhas cunhadas, assim, todo mês, pastora, nós fazemos reuniões e assim, meu Deus, é coisa tremenda, é assim, minha família, eles deixam de trabalhar, eles dão um jeito de trocar o dia, eles pagam o dia. Meu irmão já deixou de ganhar valores altos, porque ele trabalha na área do. Não é pedreiro, como que é essa área? É engenheiro, né? Engenheiro, arquiteto, Engenheiro civil, não é isso? isso E mesmo. ele, assim, ele não tem um dia que ele não trabalha. E eu posso falar, ele estudou até a quarta série, mas Deus Nossa, que bem. dotou ele de uma inteligência extraordinária e ele soube aproveitar as oportunidades. Constrói prédio, constrói casas, assim. Deus deu a chave mestra para ele, assim, com muita força. Glória a Então, Deus. assim, ele é uma das pessoas. Eu sei que o tempo é muito curto aqui, mas, assim, é a oportunidade que nós estamos abordando. E ele soube aproveitar as oportunidades, estar com a família nessas reuniões. E o que Deus está fazendo na vida dele, né? Além da oportunidade de ganhar o seu valor, suas finanças, ele tem uma vida muito boa, né? Porque Deus assim achou graça nele, mas ele faz é, questão de estar conosco nas reuniões. Então, Que porque ele bênção. entende a parte espiritual da coisa, além de estar com a família, coisa que nós não tínhamos mesa para sentar, e hoje nós podemos sentar à mesa, podemos escolher o que comer, porque antes não tinha. Então Deus foi abrindo o caminho, ou abrindo, né, os caminhos, porque tem muita coisa que aconteceu dentro de tudo isso. Então, assim, uma vez, olhando para a área das finanças, meus irmãos, que é uma área que eu acredito que todos aqui gostariam de ouvir sobre oportunidade, né? Eu ministrei o meu irmão de sangue, que é o mais novo, sobre a área das finanças, porque Deus também trabalhou nessa área de curar as finanças, né? É uma área que a gente também aprendeu muitos anos, né, pastora? Curando Oh, as finanças. Então, assim, muitas pessoas têm essa dificuldade. E hoje, um tempo atrás, eu ministrei ao meu irmão, que é o mais novo, e sobre a área das finanças. Deus é tão maravilhoso, pastora, que ele foi tão curado que ele viajou e conheceu 7 países. meu Deus, que bênção. Porque Deus destravou a vida dele. Ele tinha medo de viver a novidade de vida. Meu E as Deus. oportunidades faz você viver algo que você nunca viveu. Por quê? Às vezes, por menos que seja, pelo mínimo que seja, que nem você escolher, às vezes, uma empresa para trabalhar e você tem aí 3 oportunidades de empresa que te chama e você sempre visando o valor, às vezes não é o valor. Possa ser o valor um pouco menor, mas é a oportunidade que você vai ter na empresa. Você concorda comigo, pastora? Sim, concordo. Por isso que a gente precisa da direção do Espírito Santo, né, Exatamente. pastora? Mas por que que as pessoas erram aí, pastora? Porque elas não enxergam dessa forma, elas enxergam o valor. Se a empresa tem uma proposta de você ganhar 5 mil, um exemplo, e a outra é 4 mil ou menos ainda, você não enxerga dessa forma. A pessoa ela só vê
o valor. Então, às vezes, aquele que você vai ganhar um pouco menos, só que você vai ter muitas oportunidades de crescimento. Por isso que eu falo que nas finanças entra aí essa questão de enxergar o momento mesmo. E aí a sua vida vai mudar, mas Deus te experimenta. Se você está muito com essa visão só no valor, no resultado final, você não consegue viver o extraordinário de Deus. E é isso que o meu irmão aconteceu com ele. A gente orou, fizemos uma ministração, né, trabalhamos medos, receio, e ele conseguiu sair da empresa que já tinha para entrar numa outra, porque o novo, o desconhecido, te traz medo. Mas é a oportunidade da sua virada, É verdade. né? Então, Deus quer fazer isso na nossa vida também, financeiramente. Então, para nós aqui, Amém. irmãos de Deus, cristãos, tá na igreja, né? Não tenha medo. Nós precisamos entender os sinais. Fiquem alerta aos sinais. Nem tudo que parece ser é, não é verdade? Nem Sim. tudo que está dando certo é porque é certo. Parece loucura falar isso, sabia? Tá dando certo, mas não é o certo, porque Deus tá querendo outra coisa para nós e nós não estamos sensível. E a palavra-chave dessa manhã é ser sensível aos sinais, àquilo que Deus quer mostrar para nós. Buscar estar no centro da vontade de Deus, que também faz parte da descrição de hoje, é também buscar o relacionamento para entender aonde é o centro da vontade de Deus. Entender geograficamente, né? Também tudo isso vai fazer um pacote, né? É um pacote. Então, às vezes, a pessoa se precipita no ambiente familiar, achando que é tempo de ir embora, de sair do meio da família, e Deus querendo te usar para você trazer unidade no meio da família, e você não está entendendo a oportunidade. Às vezes, lá no trabalho, você quer sair porque alguém te persegue, e você não entende que é a oportunidade de você ser tratado na virtudes, no fruto do Espírito, na sua vida tanto fisicamente falando, como espiritualmente falando, para te levar no destino profético que o Senhor tem. Eu entendo que os ambientes, ele tem também essa finalidade de trabalhar na nossa vida espiritual e ministerial. Então, essa forma de enxergar esses argumentos aqui é porque o Senhor, ele nos dá esse dom também, inclusive, para visualizar dessa forma. Então, eu vivi também essas experiências profissional na época e hoje eu consigo, pela misericórdia, instruir outras pessoas. Não visa só uma forma de ver, de enxergar. Tenta enxergar os outros ângulos para entender os sinais, né? Para não decidir com base numa coisa só, numa situação, numa circunstância. Às vezes, dizer eu quero estar no centro da vontade de Deus, querer sim, mas entender que as oportunidades para que eu tenha convicções, certeza de que aquela oportunidade está dentro do propósito de Deus. Eu estou falando aqui, mas eu estou sentindo a presença, porque eu sinto o mover de Deus mesmo aqui. Amém. Por Amém. isso, nós falamos da nossa vida espiritual, ministerial. Se você tem uma passagem bem conhecida em 2 Samuel 11, que vai falar sobre Davi e também vai falar de uma outra passagem sobre Saul. Duas pessoas diferentes, em épocas diferentes, porém, nos ensina muito. É, o Saul, o rei Saul, ele recebeu uma ordem de Deus, uma direção do profeta, sim. Mas aí o que, que aconteceu? Resumindo, ele não obedeceu à voz do Senhor e foi lá e fez o sacrifício. Lembra dessa passagem? Aí Sim. o que, que aconteceu? A palavra de Deus vai dizer assim: olha, se você tivesse obedecido, hoje mesmo o Senhor tinha afirmado o seu reinado.
Você perde lugares, cadeira, você perde ambiente que Deus quer te exaltar, você perde muita coisa dentro desse pacote por não entender os sinais, por não obedecer a voz, por não saber esperar. Percebe? Então, aqui fica muito claro que Saul, em primeiro a Samuel, tá? Vou passar a passagem, 13, tá? É, ele desobedece essa ordem de Deus. E aí ele perde o quê? A oportunidade de esperar. Então tem oportunidade que não é exatamente para aquela hora mesmo. É saber esperar. Foi o caso. Você consegue entender alguém ouvir dizer assim, hoje mesmo eu ia estabelecer o seu reinado, mas por conta do que você não soube esperar, não quis esperar, foi precipitado, ansioso, né? Vamos entender aí. E a Então, pressão, né, pastora? Porque o texto sim, diz que os homens que iriam guerrear contra os filisteus começaram a fugir, os israelitas, né? A pressão, eu falei isso ontem numa ministração, a pressão do momento, o medo, né? Ele impulsionou Saul a tomar uma decisão precipitada, perdendo uma coisa que era muito importante para ele, né? Que era a confirmação do reino. Muito verdade. sério isso, muito sério, muito sério. Pastora, é tão sério que a palavra de Deus, ela já tem o começo, meio e fim para nós, que sabemos que tem acesso à palavra e que nós temos a oportunidade, né? Porque a palavra de Deus está patente aos nossos olhos, ela está, né? Graças a Deus, nós não estamos num país que não permite o uso da Bíblia. Graças a Deus por isso, né? Nós somos privilegiados por Deus. Só que assim, às vezes, a ordem de Deus é algo simples e nós complicamos as coisas. Como o esperar, por exemplo, de Saul, que ia confirmar o reinado dele, né? Isso realmente te leva a um declínio espiritualmente e ministerialmente. Porque você ouvir isso do profeta sendo direcionado por Deus, você pode entrar em uma outra situação. Agora, o que vai ser da sua vida daqui para frente? Para você refazer alguma coisa, para você voltar a estar no lugar que Deus quer que você esteja, dá mais trabalho, pastora. Então, essa sensibilidade que nós estamos aqui falando, se aproprie dessa palavra. Se você entende e compreende que, olhando para você, você percebe que você não tem tanta sensibilidade, comece a partir de hoje a orar, se posicione dentro dessa questão. Me ensina, Senhor, a ser mais sensível aos seus sinais, né? Entendendo que as oportunidades que o Senhor me dá tanto. Só que assim, meus irmãos, tem oportunidade que eu não vou gostar, que não é favorável, não é legal, não é agradável ao meu coração. Mas quem disse que precisa agradar o nosso coração? Verdade, verdade. Deus não trabalha dessa forma. Todas as oportunidades que eu tive, né? Eu fui chorando, eu já fui suando, eu fui com medo, todas, né? Uma delas é a área da intercessão, que é o forte aqui do ministério também, e a gente trabalha também no ministério, né? O projeto Ministério Chamar, que é a área também bastante, né, trabalhada, que é a intercessão, que aconteceu já tem quase 15 anos, pastor, aqui no nosso ministério. Eu sempre trabalhei na área da administração. Eu direcionava as pessoas para fazer as aulas na época, né? Só organizando tudo bonitinho. Aí chegou um tempo que a pastora, ela não estava podendo vir. Ou quando ela via, ela chegava, às vezes um horário já tinha passado um bom tempo. O que que eu estava fazendo?
Eu falei, Senhor, eu vou ter que dar assistência às pessoas. Mas não era algo premeditado, não era algo que eu queria dentro desse perfil, porque eu estava auxiliando ali. Aí, por questão de cuidado, de zelo, e entendendo que aquelas pessoas não poderiam ficar ali esperando todo esse tempo, eu comecei a pegar a apostila e a ler, a passar algo para as pessoas, com muito medo, com muito receio. E falei, pessoal, vamos estar orando, vamos, né, tá lendo a apostila. Aí, lógico, depois de um tempo eu entendi que era a oportunidade que Deus estava me dando. Só que na hora a gente não percebe, pastora. Então, Sim, entende os sinais? Deus estava dando sinais, mas eu não estava percebendo. Só que eu estava o quê? No mesmo ambiente, na mesma logística, né? Então, a logística não mudou exatamente, mas o ambiente ali, todo aquele mover, né, estava me levando para este lugar. E eu falei, pessoal, eu vou dar aula hoje, né? E eu ficava trêmula, toda essa, e aí eu ia embora, pastora, numa alegria depois, que eu falei, gente, da onde que tá vindo essa alegria que eu não estou entendendo? Eu fui colocado no estreito. Não é possível. Eu ia embora com uma alegria radiante. Não tem como explicar certas coisas, né? Mas eu tinha um gozo, pastora Rita, dentro de mim. Falei, gente, da onde está vindo isso? Aí tudo bem. Isso eu falei de um começo. Aí sempre acontecia alguma coisa nesse sentido. Mas ainda assim, na minha mente, naquela época, eu não entendia que Deus estava me dando a oportunidade de viver o que eu estou vivendo hoje. Jamais. Por quê? Porque não era algo premeditado, não era algo que eu estava trabalhando para aquilo, não, tem que aproveitar as oportunidades. Não, simplesmente acontecia e eu estava ali. Olhando dessa forma, a ocasião, né, o momento dos acontecimentos, né, te leva a você aproveitar ou não as oportunidades, né? E aí você pastora, vai caminhando para o centro da vontade de Deus. Pode falar, pastora. uma coisa assim, às vezes eu percebo que o Espírito Santo parece que ele quer brincar com a gente, às vezes, sabe? Que ele sabe que se ele falar muito assim, ó, faz tal coisa, a gente vai resistir e vai falar, ah, não, eu não estou preparada para isso, né? Então, ele vai dando sinais, né? E vai te dando as oportunidades. Só que o que a gente não entende é que quando a gente se permite ser conduzido pelo Espírito Santo e aceita os desafios, muitas coisas também são transformadas na nossa vida. Você não Exatamente. é mais a mesma Val que era naquele momento, não é verdade? Quanto você já cresceu, já amadureceu, quantas experiências você já teve desse momento que você começou a dar as aulas, né, para hoje. Então, quando eu entendo que é multiplicar os talentos, é você realmente aceitar o desafio, aceitar a oportunidade, discernir ela e ir para cima. E você É, vai e Deus, essas ferramentas que foram liberadas, que são os dons, são as capacitações, as habilitações para servir, para falar do amor de Deus, para testemunhar, para orar e as pessoas serem curadas, essas coisas vão sendo multiplicadas dentro da gente. Agora, que experiência legal que você teve, não é? Como foi bom para você? Quanto você aprendeu? Quanto isso também trouxe de edificação na sua vida? E como é que a gente vai crescer se a gente não quer sair da zona de conforto nunca? Nunca. exatamente, pastora. É tremendo, porque assim, pegando o seu gancho,
do que você está falando, o seu posicionamento libera o seu destino e até o destino de outras pessoas. Então, a forma de Deus agir na sua vida não é só pensando em você, porque a obra não é só em você, é através de você. Então, esse movimento todo, essa mudança que Deus está gerando na minha, na sua vida, e que foi gerado lá atrás, né? Mas sabendo aproveitar, ela realmente é desafiador. É o que você diz. É um desafio. Só que esse desafio está te levando para o lugar certo. Agora, se Legal. Deus quiser mudar a geografia, quer mudar a dinâmica, é Deus. Agora, você deixar Deus te conduzir, mesmo você não querendo fazer aquilo que, né, que foi o que aconteceu, não só nessa época em relação à intercessão, aí quando foi no dia, na semana seguinte, em relação a essa questão das aulas de intercessão, eu falei assim, Senhor, se acontecer alguma situação, eu já vou trabalhar o próximo tema. No que sentido? Não é trabalhando, estudando, mas assim, eu já sei qual é o tema da aula, porque eu estou trabalhando essa parte administrativa, né? Mas eu não estou aqui pensando se vai dar certo ou não. Ao contrário, eu vou orar para Deus tirar todos os embaraços para a irmã vir fazer o que ela tem que ser feito, né? E assim, muitas das vezes acontecia assim, da pessoa fazer tudo certinho, mas tinha dia que eu falei, Jesus, a irmã não veio. E agora, Senhor? Eu falei, e era naquele dia que não tinha preparo mesmo, porque não era esse o propósito. E assim, pastor, eu falei assim, não, eu vou fazer diferente. E o que eu fiz numa vez que aconteceu, ainda algumas pessoas falam assim, você dá aula diferente, você é muito detalhista. Não se começou a olhar, eu falei assim, olha, detalhista? Aí eu comecei, eu falei, tem alguma coisa aí. E eu ia embora regozijando até um dia que não tinha ninguém para dar aula na aula de batismo. Aí todo mundo olhou para todo mundo, quem vai dar? Aí eu levantei a mão. Aí um dia faltou professor de escola bíblica, quem vai dar? Eu falei, não, escola bíblica não dá. Não, é muita coisa. Aí todo mundo assim, eu falei, eu vou. Não tinha ninguém, vai deixar o pessoal lá? Então, assim, nesse dia foi um dia também que eu fui tremendo, com muito medo, com muito receio, porque o pessoal que estava na aula, a pessoa que já conhecia muita palavra, a Bíblia, mas, meu Deus, e eu falar para você, aquele dia foi um marco na minha vida, pastora, porque Deus, ele te conhece. Ele sabe que você não está dizendo não porque você quer desobedecer. Você está com receio porque você não quer desonrar o Senhor, você não quer falar coisas que não é para ser dita, você não quer falar de si mesmo, você está ali para servir. Então, assim, Deus conhece o seu coração. É, E verdade. eu fui embora chorando, parecia uma criança. Aí o meu marido falou assim: por que você está chorando? Eu falei: porque eu vi a graça de Deus, porque eu vi o Senhor agindo, porque eu vi o manifestar, porque não é só uma aula, não é só você ir lá ler uma apostila, não. Eu vi as letras saltitando. Então eu tive experiência, fui eu, não foi os irmãos, tá entendendo? Fui eu que tive a experiência, fui eu que aproveitei a oportunidade, fui eu que fui com medo do desafio, mas aquilo me trouxe um gozo, uma alegria, algo que é inexplicável. Então, assim, tudo voltado para essa área do meu que não era confortável para mim de jeito nenhum. Não era confortável. Hoje ainda tenho, claro, medos, receio, mas é bem menos. Então, assim, voltando, eu até anotei aqui, pastora, por exemplo, quando você fala da chave mestra,
né, que abre e fecha, e você descreve aí uma série de palavras que tem a ver, né, o sinônimo da palavra, e quando você usa o tema aproveitando as oportunidades, você também vai ver o sinônimo da palavra, isso traz bastante ensinamento para nós, alerta, né? Eu fiz assim, o que é aproveitar? É tirar proveito, é tornar algo proveitoso de algo ou de alguém, mas aí no bom sentido da palavra, né? Quando aconteceu um outro fato da minha líder na época, dizer assim, Val, hoje eu não vou poder atender um convite e você vai me representar. Irmãos, pensa, quase tive um infarto. Oh, Eu meu falei, você Deus. tá de brincadeira. Eu disse com essas palavras. Não, não tô brincando, não. Você vai lá. Vai representar a igreja, vai representar a minha vida, vai representar Jesus. Eu falei, é muita responsabilidade. Eu nunca tinha ido, pastora, pregar fora. Meu Você está Deus. entendendo o desafio? Então, assim, as coisas foram acontecendo, eu fui sem querer, eu estou sendo sincera. Tem gente que fala assim, ai, glória a Deus, a benção. Oh, a pessoa vibra. Eu não, pastora. Em nenhum momento eu fiz isso. Os irmãos que estão aí da nossa igreja estão me acompanhando. Quem me conhece já sabe, né? Mas buscar estar no centro da vontade de Deus, pastora, é uma busca que a forma, o meio que Deus trabalha, você desconhece. E a igreja da qual eu fui era uma igreja totalmente diferente da nossa. A liturgia, o perfil, tudo diferente. Mais medo ainda, pastora. Eu falei, Jesus, o Senhor me ama mesmo. Ai, E assim, pastora. Deus, ele viu, o que ele fez não tem explicação. A gente sabe que não é sobre nós, é sobre ele. Verdade. Você não vai falar de si mesmo, você vai falar dele, das obras que ele faz, né? E o Senhor, ele foi tão maravilhoso comigo, pastora. Eu falei assim, Senhor, eu não tenho nada para dar. Eu não tenho. E o que eu tenho é o que o Senhor me dá. E eu preciso da tua graça. Eu preciso da tua bondade, eu preciso do teu favor. Nem que seja minha última pregação. Meu Deus, foi coisa tremenda o que Deus fez. Eu louvo a Deus, porque em meio a todo esses desafios, pastora, o Senhor, ele fez uma grande obra e está fazendo uma grande obra na minha vida. E eu falo que ontem eu conversando com essa pessoa que a gente estava atendendo, eu falei assim, de todas as minhas escolhas, com 50 anos de idade, nenhuma das minhas escolhas se compara estar na presença de Deus, né? Então, assim, fazer bom uso, né? Aproveitando as oportunidades, trabalhando aqui os sinônimos da palavra, aproveitando, tirar proveito, tornar algo ou alguém proveitoso, tá? Fazer bom uso, né? Explorar o momento, desfrutar, usufruir, progredindo, tá tudo dentro da palavra aproveitando. Eu gostei desse negócio. Quando você procura o significado, né? E os sinônimos da palavra, ela te traz uma amplitude, né? A sua visão amplia, né? Acerca da questão espiritual da coisa também. E a outra palavra, que é aproveitando as oportunidades, então a oportunidade fala do caráter, né? Do que é oportuno, tá? Fala da ocasião, fala daquilo que é favorável, ocasião para a realização de algo, dos acontecimentos.
né? Então, assim, também é sobre isso, tá? A ocasião. O que que a ocasião está trazendo para mim? O que que ela pode, hoje, a partir de hoje, com esse pouco tempo que nós temos aqui, o que que pode mudar na minha vida, na vida dos nossos irmãos? O que está gerando? Eu vou falar uma coisa para você, que é algo que Deus também disse para mim depois, eu entendi. O Senhor estava trabalhando a confiança em mim, sabia? Até que ponto Deus pode confiar em mim? Isso aqui é revelação. As ocasiões, as oportunidades, como é que você vai utilizar ela? De que modo? Qual é a É, motivação da oportunidade? Você vai fazer por quê e para quê, baseado em quê? Entende? Por isso que essa palavra que as pessoas usam na área profissional, ai, puxar o tapete de alguém, isso existe na igreja? Infelizmente existe. Mas não tem confiabilidade de Deus. Viu? Não verdade. tem. Você não vai chegar no seu destino da maneira que Deus quer. Você não vai estar no centro da vontade de Deus dessa forma. Por isso que a ocasião, a oportunidade, sabendo aproveitar da maneira certa, é que vai fazer toda a diferença. Entra aí a nossa sensibilidade, né? Então, tudo isso vai fazer diferença. Então, eu entendi que hoje, que mais de 10 anos que a gente trabalha na área do aconselhamento, é uma área de confiança, né, pastora? Sim, Eu sim. entendi por diversas vezes que quando é, as pessoas que eram responsáveis, que teria que estar ali para aconselhar, para dar destino, para orar por alguém, para fazer visita ou coisa do tipo, e aí não acontecia, e o Senhor me dava a oportunidade de estar ali naquela logística, né? Naquele momento, naquele espaço, sabendo que o Senhor já sabia onde vai te levar. Nós não sabemos, mas os sinais estavam sendo, né? Já estava tendo os sinais. Hoje eu sei que os sinais, né, te traz essa visão, mas naquela época eu não sabia, não tinha essa dimensão. Então Deus trabalha a confiabilidade, sim, para comigo e para com os homens. Se você não é visto, você não é lembrado. Se você não está na ocasião, você pode ser mal interpretado. Depende, tá? Então, esses homens que a Bíblia nos ensina, tanto o apóstolo Paulo, como nós falamos aqui até do Saul, podemos também falar de Davi, que também teve a oportunidade e não aproveitou. Lá em 2 Samuel, capítulo 11, quando ele ficou em casa, naquele dia, lá no seu palácio, né? Abriu lá a janela e deu de cara, né, com Com a a Seba. mulher. E a consciência dos olhos entrou. A oportunidade era para você estar na batalha, meu irmão. Era para você estar guerreando hoje. Não era para você ficar em casa. Então, as oportunidades feitas de forma errada, né? Porque não é do jeito que eu quero. Eu quero ficar em casa, mas o Senhor falou: hoje tem guerra para você, tem batalha. Você foi chamado para isso. Então eu não posso ficar escolhendo o que eu quero fazer. Não é dessa forma que funciona na íntegra, né? Senhor, o que o Senhor tem para mim? Como que eu devo agir hoje? Como que eu tenho que trabalhar hoje, Senhor? Então são coisas ou palavras que nós não falamos na nossa oração. E o Senhor está chamando a nossa atenção nesse dia de hoje. Fique atenta aos sinais. Busque a minha sensibilidade. Não se apegue à logística, à geografia. Às vezes, realmente, o ambiente não vai ser favorável. Às vezes, o homem, o ser humano, não quer estar num lugar de pessoas que elas te perseguem. É claro, não é legal. Mas você sabia que quando eu trabalhava nessa empresa que eu disse para vocês, tinha algumas pessoas que também era problemática. Sabe o que eu fazia? Eu fazia o meu serviço e depois eu ia ajudar essas pessoas.
Normal, é o meu perfil. Só que aí, quando acontecia qualquer erro, infelizmente colocava, né, a culpa em cima de mim. Eu falei, agora eu não vou ajudar mais ninguém. Essa é a nossa atitude, é não querer ajudar mais, porque a gente se prejudicou, porque a gente só queria fazer o bem. E a Bíblia vai falar sobre isso. Faça o bem sempre. Não paga o mal com, né, com o mal, mas pague o mal com o bem. É Bíblia. Só que isso trabalha a nossa humanidade, não é verdade? E quando a palavra diz lá em 1 Tessalonicenses 5:23, ele vai dizer assim que o Deus de paz, né, santifique-se em tudo, alma, espírito e corpo, né, para manter plenamente conservado em Deus. Senão nós somos roubados mesmo. Senão nós somos levados pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos, e aí nós não vamos ajudar mais ninguém, porque as pessoas estão assim dessa forma. Também não vou ajudar mais ninguém, não vou mais fazer, porque toda vez que eu faço, que eu ajudo, tem problema, e assim. Então, meus irmãos, a oportunidade foi dada, você entendeu o que era para fazer, fique em paz, porque quem trabalha na nossa vida é o Senhor. Então, tem muita coisa aí que nós precisamos saber aproveitar de maneira sadia mesmo as oportunidades, né? Olhando para a palavra, a gente sabe que a oportunidade vem para você também não fazer, como foi o caso de Saul, entende? O povo estava pressionando ele, como a pastora disse, mas você não pode ceder à pressão, porque o que você precisava ali era obedecer o que foi dito. Já tinha sido dito antes. Já tinha sido dado a ordem antes. Agora, uma coisa é você não saber, estar perdido, não ter direção nenhuma e você, primeira oportunidade que vem, você faz, correndo um risco. É verdade ou não é? Você está correndo um risco. A diferença é você já saber. Você já sabe. O Senhor disse o quê? Espere o profeta. Não é para você Tinha fazer uma esse ordem, né, sacrifício. a ser obedecida. Tinha um Exatamente. comando. É diferente Exatamente. quando não tem um comando, né? Quando Abraão precisou se separar de Ló, o Ló escolheu o lugar que aos olhos dele parecia bom. E a gente sabe o que deu aquela história, né? Que praticamente ele não perdeu a vida das filhas, mas mentalmente, a mentalidade delas estava totalmente corrompida, né? Tanto é que elas se deitaram, embebedaram o pai, se deitaram com ele, porque acharam que não teriam esposo, não teriam filhos, não teriam descendentes. Você vê que a corrupção, ela não alcança só o físico, ela alcança a mentalidade das pessoas também, né? Que eu acredito que é o Sim. que nós temos vivido muito hoje. Mas Ló, ele teve uma oportunidade de buscar em Deus, porque ele já tinha conhecido o Senhor Deus através de Abraão, do tio dele, e pedir para Deus uma direção acerca do que ele deveria fazer da vida dele, não é? Ló sabia Exatamente. que Deus era com Abraão. Aproveita a oportunidade se você anda com alguém de Deus. Come desse alimento, aprende com essa pessoa, gruda nela e fala, e aí, o que eu faço? A gente tem que se separar? Eu tenho que procurar um lado? Me ajuda orando por isso? Me ajuda buscando em Deus uma direção correta para eu tomar as decisões certas? Então, assim, eu entendo que aproveitar as oportunidades é em toda e qualquer situação, em toda e qualquer circunstância, né? Como eu testemunhei aqui, né, acerca da minha casa, da minha família, meu, eu nunca tinha visto isso acontecer. Nós sentamos à mesa, os seis, e começamos a abrir o coração um para o outro. Olha, essa área tá difícil para mim, tá para acontecer isso lá na empresa, eu tenho me sentido assim, e ali nós oramos uns pelos outros, e Deus. Foi um algo sobrenatural que aconteceu aqui, sabe? E agora a gente já tem testemunhado, contado. Então aproveite as oportunidades, nós temos todas as ferramentas nas mãos. Nós temos o Espírito Santo que habita dentro de nós. Nós temos sido capacitados por dons, né? Pelas habilitações que o Senhor tem dado. Seja ousado, seja ousada, né? Não fuja do chamado, daquilo que Deus tem para sua vida.
A pastora Mercy, em algum momento aqui, ela escreveu que Deus usa os ousados, né? Olha, Deus usa os corajosos e ousados, irmãos, por Jesus. O que você está disposto a fazer por Jesus? O que você está disposta a fazer por Jesus? Eu estou aqui, ó, fazendo uma live já há 2 anos praticamente. É um lugar confortável? Não é, para mim não é. Né? Eu tenho os meus temores também, as minhas dificuldades, mas eu estou na obediência. Tem gente muito melhor que poderia estar fazendo. Deus nem sempre chama os melhores, porque os melhores muitas vezes não aceitam o desafio, mas eles chamam os disponíveis, aqueles que estão disponíveis e dispostos a obedecer. Eu creio que isso faz toda a diferença, porque tem gente muito boa aí que poderia estar fazendo um trabalho muito melhor, com muito mais conhecimento, com muito mais graça, sabedoria, mas Deus, talvez o Espírito Santo tenha chamado e a pessoa não tenha aceitado. Mas aí quem está disponível vai com medo, vai com frio na barriga, vai apavorado, mas vai. E Deus opera. É maravilhoso. Tem coisa que é para hoje, pastora, não é para amanhã. É Tem coisa que é verdade. para já, tem coisa que é para agora. E é o que Deus está falando aqui comigo claramente. Eu até anotei aqui a palavra hoje, agora. Né? Eu não vou mostrar minha mesa está cheia de papéis, cheia de palavra, de Bíblia, mas assim, pastora, vou falar uma coisa para você. Tem palavras que você mesmo, pastora Rita, quando você diz, você já está dando a chave, você já está dando a resposta. Glória a Estou te Deus. É verdade. afirmando essa verdade, tá? É Deus falando aqui. Tem palavra Amém. que você está dizendo, ela já é resposta. O que falta à pessoa que recebe é estar sensível a essa palavra, a voz do Espírito. É verdade. Porque nós somos carta de Deus. As pessoas, elas nos leem, né? Enfim, você falou assim, olha, tem que estar disposto ou disposta, disponível. A palavra-chave também é estar disponível. Se você está disponível, você vai saber aproveitar melhor as oportunidades. Só que eu volto a dizer mais uma vez, nem sempre as oportunidades é do jeito que você quer, do jeito que está no seu coração. Não funciona dessa maneira. Tem coisa que pode parecer, mas nem sempre vai ser assim. Mas a sua disponibilidade vai fazer toda a diferença. Então tem muitas palavras que você falando aí, pastora Rita, ela trouxe para mim afirmações, reafirmações daquilo que eu estou trabalhando num projeto aqui comigo. Aí Glória a você Deus. vai falar assim, mas eu não falei nada demais, pastora, mas o que você falou me trouxe pela sensibilidade a afirmação. Por isso eu estou dizendo Glória a que Deus. tem palavra que ela é simples, mas ela tem profundidade. Por isso que é para hoje. Tem coisa que é para hoje, a oportunidade é hoje. A oportunidade não é amanhã, amanhã é outro dia. Amanhã é quinta-feira. E tem muitas pessoas de boa na lagoa e não está fazendo. Está em casa e não se dispõe, não tem um coração ensinável. E também, se tiver um coração ensinável, só de receber e não fazer nada a respeito daquilo. Eu entendo, pelo Espírito de Deus, que o que você disse sobre as ferramentas, sobre a disposição, a disponibilidade, um coração ensinável, isso aí é algo que eu preguei no domingo. Então Deus está confirmando a palavra que eu preguei. A palavra era para mim, a palavra era para a igreja, para quem ouve depois lá no Facebook, nas redes sociais. E Deus está falando no mesmo sentido. Então ele está dizendo assim: você está no caminho, você está na direção. É isso que eu tenho para você. Então eu estou confirmando e reafirmando aquilo que foi dito. É a Amém. minha serva acabou de falar. Então você é boca de Deus, pastora. Glória a Você é Deus. resposta de Deus para muitos, sim. Aqueles que tá mais sensível vai receber com mais facilidade.
Tem outros que vai dizer assim, ah, eu já sabia. Essas são pessoas que não têm um coração ensinável. Ah, isso é normal. Ah, né? Não. A- Entenda os sinais. Deus está repetindo Verdade. muito uma palavra. Deus está batendo muito nessa tecla. O que que Deus está querendo dizer para mim? Não é verdade? Então, quando eu olho para mim dentro do meu ambiente familiar, quando eu olho para mim dentro do meu ambiente de trabalho e do ministério, igreja, que fala de dons, que fala de talento, que fala da área espiritual, ministerial, eu preciso entender os sinais, não é verdade? Então, esse trabalhar de Deus em relação a confiar esse segredo é um relacionamento mesmo. Como é que Sim, eu vou agir depois disso? Como que eu vou fazer com aquilo que eu tenho vindo até as minhas mãos? Tudo isso, Deus nos treina. Então, ontem na oração, por exemplo, o Senhor trazendo ali um filme de tantas pessoas que passou lá na salinha, a gente tem a sala pastoral de atendimento, e o Senhor estava trazendo lá na oração quantas pessoas foram curadas, restauradas, libertas, independente do ministério que ela frequenta. Não é sobre isso. É sobre Jesus, é verdade. sobre a oportunidade, é sobre você deixar o Senhor ser Senhor da sua vida, é sobre você deixar o Espírito Santo te conduzir, é sobre você ter a oportunidade de ser instrumento, de ser vaso na mão de Deus, vaso de barro, mas com preciosidade dentro, que é o Senhor, mesmo porque nós carregamos a glória de Deus. Aleluia. Nós não vamos poder falar de nós mesmos, né? Então, assim, nem tudo vai ser. Você tem que abrir mão do seu dia para estar ali. Você pode deixar, às vezes, de comer para estar ali. É, É o quanto você também quer. E o quanto isso vai te levar para o seu destino. Por isso que quem não está buscando essas verdades não entende quem está indo. Não entende, não compreende, não tem compreensão. Mas nenhuma de nós aqui está buscando ser compreendida pelo homem. é Porque não vai verdade. rolar. Não vai dar. É verdade. Entende? Então, mas Deus sabe aonde Ele está nos levando. Amém, Tem um pastora? custo, né, pastora? Só quem Pastora, faz é que sabe. Tem um se custo. deixar, o negócio vai ferver aqui. Pastora, nós já estamos aqui com o nosso tempo já. Olha, gente, puxa, daria Ah, para não ficar aqui a creio manhã inteira, nisso. né, pastora, Sério, falando. pastora? Eu nem tô vendo o horário, pastora. Oh, meu Deus. Então, eu quero que a pastora ore por nós, né? Nossa, um tempo precioso aqui, né? Muitas chaves foram liberadas, né, pastora? Muitas. Verdade. Mas eu quero só deixar meu recadinho. A pastora Val vai orar por nós, né, agora. E só lembrando você, não esquecer de curtir o meu vídeo aqui quando eu publicar aí no Instagram. Também tem o meu canal, chama Chave Mestra. As lives eu tô passando tudo para lá. Curte as lives, comenta, compartilha aí com o pessoal que você conhece. E sexta-feira eu vou estar aqui fazendo a live, vou dar continuidade aqui em Colossenses. Já estamos terminando esta carta. Eu estou falando das cartas da prisão, eu já falei de Filemão, agora eu estou falando de Colossenses. Vou falar de Filipenses e vou falar de Efésios. Efésios é minha carta preferida, vou deixar ela por último. E são as cartas da prisão, né, que eu estou abordando agora. Então, sexta-feira, se você puder, esteja aqui comigo na live, né? Curte, compartilha, comenta, que eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Pastora Vá, ore por nós, libera e derrame sobre nós o que está aí no seu coração, porque eu sei que tem muita coisa boa aí, muita coisa de Deus. A pastora Val é uma bênção, assim, uma mulher admirável, gente. Essa mulher aí, olha, esse nível aí é uma coisa tremenda. Um dia eu vou chegar nesse nível. Para, pastor, misericórdia. Ai, pastora, Ai, meu querida, Deus. amo Agora eu sua fiquei vida. encabulada, meu Deus. Dá honra quem tem honra, pastora. A Não, gente pastora, sabe que é tudo misericórdia. Jesus, é tudo Ele. Mas aqueles que se abrem Você, mais para você é Jesus, minha tem mais. mestra. Eu não sei quanto tempo nós temos, né? Mas aí você pode falar, pastora, mais ou menos quanto tempo, só para mim saber. Nós já passamos do tempo, pastora. Meu Deixa Deus, Deus te usar, mulher. misericórdia, gente. Oh, meus irmãos.
Vamos estar orando então, pedir para o Senhor, né, Ele vir realmente trabalhar de uma maneira extraordinária sobre as nossas vidas nesse dia de hoje. Eu estou muito feliz com o Senhor e eu sei que tem liberação da parte de Deus sobre as nossas vidas. Em Amém. nome de Jesus, hoje, tá? Hoje, a oportunidade é hoje. Senhor, eu quero te agradecer, ó Pai. Te agradecer, ó Deus, pela oportunidade. Senhor, obrigado por me dar a chance de aproveitar a oportunidade, Senhor, e poder estar aqui, Senhor, liberando sobre a vida dos meus irmãos, ó Pai, que estão nos acompanhando neste momento e aqueles que vão estar acompanhando em outros momentos. Eu também libero pelo poder que há no nome de Jesus, pelo tudo aquilo que o Senhor enxertou em mim, Pai, porque não é para mim, é para a tua obra, é para o teu reino. E eu quero liberar, Jesus. Eu levanto as minhas mãos, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, em forma de liberação e de rendição ao Senhor. Nessa manhã de quarta-feira, Pai, eu quero, Senhor amado, em nome de Jesus, pedir ao Senhor, Pai, a tua visitação agora à vida dos meus irmãos. Aqueles que estão com o coração, Senhor, ensinável, aberto, quebrantado, disponível, disposto. Ah, Senhor amado, a tomar novas atitudes, Senhor. O Senhor tem palavra para você nesta manhã. É mudança. É viver o novo de fato. Aleluia. Não é profeticamente, é viver de fato. A palavra mudança, vida nova, é um tempo novo, de verdade. Oh, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Todas as habilitações que nós precisamos vêm mediante a nossa oportunidade que tem sido aproveitada, seja assim na vida dos meus irmãos, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor visite, Pai, do alto da cabeça à planta dos pés. Que o Senhor visite o lar dos meus irmãos. Deus está dando oportunidade para você dentro da sua casa. Deus está te dando a oportunidade hoje de fazer diferente, de ter palavra de mansidão, temperança, longanimidade, para que essas pessoas sejam achadas do Senhor. E você é o instrumento, você é a chave. E o Senhor te dá a ferramenta. Aleluia! Nessa manhã de quarta-feira, dentro do seu ambiente familiar. Muitas das vezes o Senhor está dizendo, você quis sair, você quis parar, quis mudar, e o Senhor está dizendo, não, a logística continua a mesma. Muda a chave, muda o pensamento, muda, em nome de Jesus, para que a habilitação do Senhor seja agora derramada sobre a sua vida. Oh, aleluia! Em nome de Jesus e na área das finanças também. Por muitas às vezes, muitos saíram dos lugares que estavam, porque não era favorável. O Senhor está dizendo, ei, agora você entendeu o segredo. É para usar a chave certa, a ferramenta certa, no momento oportuno. O Senhor está dizendo, não faça nada antes. Entenda os sinais. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus, testifica, Senhor, na vida dos meus irmãos, aonde eles estiverem. É empresas que o Senhor quer te levar a viver carreira profissional. O Senhor é Deus poderoso para fazer infinitamente mais. Muitos não acham capazes de chegar a um lugar extraordinário, mas o Senhor está dizendo, se você aproveitar, se você souber entender os sinais, as alertas, a ferramenta certa, o Senhor vai te dar nações, lugares antes não pisados. Em nome de Jesus, é o que o Senhor tem para aquele que está disposto, disponível, coração ensinável, aquele que aproveita a oportunidade, que está no lugar certo, para fazer o que é certo, aleluia! Em nome de Jesus. Da mesma forma, a área também ministerial. É uma área da nossa vida, da qual nós abordamos aqui, o posicionamento. Em nome de Jesus, se posiciona
do lugar, do jeito que o Senhor está dizendo, no centro da vontade dele. Não olhe para a sua direita, nem para a sua esquerda, nem para o tamanho do problema, da circunstância, do líder. Não é sobre ele, é sobre o Senhor. Ele é alguém que é constituído por Deus. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, fique no centro da vontade de Deus, porque certamente Ele sabe aonde vai nos colocar. Nessa manhã, Pai, eu creio na vitória, na bênção, na liberação, Senhor, na vida dos meus irmãos, aonde eles estiverem. E a bênção e a vitória é nos três ambientes, porque o Senhor é poderoso para ir e entrar em todas essas dimensões. E em nome de Jesus, eu oro pela vida da pastora Rita, Pai, pelo lar dela, casa, família. Em nome de Jesus, tudo que se diz respeito à vida dela, Pai, nós abençoamos, ó Deus, juntamente com os irmãos que estão aqui. Senhor, e eu creio que muito mais profundo o Senhor vai levar. Ó Senhor, a tua promessa, a qual o Senhor fez sobre ela, está de pé. E o Senhor vai levar ela a lugares que ela não pisou. Não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que o Senhor diz dessa forma. O Senhor vai te levar a lugares que você ainda não pisou. Porque o Senhor escolheu você. Porque o Senhor te deu segredos, filha. Te deu tesouros escondidos. Aleluia. Oh, aleluia. Espírito Santo de Deus, entra aí, Senhor, porque eu vejo ela assinando papéis, eu vejo ela escrevendo, eu vejo ela numa mesa, eu vejo ela de óculos escrevendo. Oh, aleluia. Meu Deus, eu creio, assina esses papéis, coloca do teu carimbo, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus. Oh, aleluia. Meu Deus, eu creio. Oh, aleluia. E o Senhor diz, é vitória, é bênção, viu, filha? Sobre a sua vida ministerial, em nome de Jesus. Senhor, confirma a vitória e a bênção em nome de Jesus. Amém. Agradeça mais uma vez a oportunidade, meus irmãos. Amém, amém, Deus amém. abençoe. Glória a Deus, gente. Aleluia. Toda vez que a Val vem fazer a live, eu fico numa expectativa, porque eu sei como Deus usa a vida Pastor, dela eu tão tive essa maravilhosamente. visão, eu via você nesse cenário. Eu via Amém. você nesse cenário. Eu via que você tirava e colocava o óculos sobre uma mesa e tinha papéis. Você escrevia. Aí chegava um momento que vinha um carimbo e você pegava o papel e fazia assim, ó, entregava. Então Deus tá trabalhando aí numa causa, creio que é ministerial, tá? Tá chegando a hora, viu? Tá Amém. chegando a hora. Amém. Deus escolheu você, filha. É Amém. você. Glória a Poderia ser Deus. outro, como a gente diz. Deus sabe a quem dá. Tá bom? Agradeço mais uma vez. Obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço você aceitar meu convite, estar aqui comigo. Sei que a vida da pastora Val é muito corrida, ela trabalha muito, mas ela sempre tem sido muito generosa comigo. Toda vez que eu convido, ela aceita o desafio, abre um tempinho na agenda dela. Pastora, muito obrigada. Que Deus te abençoe, que Deus te honre, que o Senhor Jesus te surpreenda nessa caminhada cristã, que Ele levante os valentes para estar com você, os guerreiros de Deus, para estar com você servindo nesse projeto, no trabalho da obra do Senhor, que Ele guarde a tua vida, a tua saúde, a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Gente, muito obrigada, muito obrigada. Olha, o Cristiano está agradecendo, obrigado pela oportunidade de participar com vocês. Obrigada aos Dado o nosso irmãos. ministério, tem um pessoal aí da nossa igreja. Obrigado, viu? Por estar aí conosco. Deus abençoe vocês. Gente, Deus abençoe, bom dia para vocês, uma semana abençoada e até sexta-feira, em nome de Amém. Jesus. A paz, Amém. gente. Paz, pastora. Deus Papai. abençoe, Thalita. Amém.